agora com o quadro Mulheres. Precisamos falar hoje sobre violência contra a mulher no mês do Agosto Lilás. Liliane Bento, jornalista, está conosco. Bom dia, Li. Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá Bandeirantes. E hoje temos um assunto bem polêmico. Tem dias que a gente vem só para dar risada, né? Hoje vai ser mais difícil. Não é fácil, né? O dia hoje já está mais tenso mesmo, né? Esses julgamentos, né? Essas lembranças, né? Tristes lembranças. E a psicanalista Edna Esmeraldini está conosco. Oi, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom estar aqui novamente com vocês. E como a Lili falou, o tema não tão agradável, mas extremamente necessário, né? Exatamente. Então vamos lá, Liliane Bento. Então, vamos começar, né? Estamos falando muito sobre violência contra a mulher, violência doméstica. Temos dados alarmantes que ela só aumenta. É uma coisa meio difícil da gente entender isso. Mas eu trouxe a Edna para a gente pegar mais, não só para ficar batendo nos números, como que mata, não sei o quê, mas pegar o lado emocional, Jorge, do porquê que as mulheres estão passando por isso. E eu trouxe um exemplo que aqui na nossa região talvez não tenha muita gente que conheça, mas é importante, de uma delegada que morreu faz uns 20 dias, foi morta pelo companheiro, né? E ela era da luta contra o feminicídio. Ela agia, protegia as mulheres e ela foi vítima de feminicídio, a Patrícia. Aí a gente pergunta, tá, mas ela não tinha todo tipo de informação? Tinha, não sabia onde buscar ajuda? Sabia. Então eu trouxe a Edna, que é uma psicanalista, para nos dizer por que isso aconteceu com ela, se ela sim tinha todos os canais para pedir ajuda. Sim, na verdade, as pessoas acham que a violência está atrelada à condição social, a uma condição intelectual, né? A pessoa esclarecida, uma pessoa com conhecimento, não vai ser vítima da violência. Infelizmente, não, né? A violência, ela é o resultado de algo mais profundo, né, de problemas emocionais. Quando a gente fala de saúde mental, existem tantas campanhas, tantos alertas para que as pessoas cuidem, né, da saúde emocional. O resultado de uma saúde emocional desequilibrada pode ser a violência, sim, né, a violência física. Então, no caso ali da delegada, uma moça jovem, linda, exatamente, linda. todo esse detalhe. É assustador. Quando você olha a foto, você fala, olhando pela imagem, a gente diz, uma pessoa assim jamais se colocaria nessa situação. E no caso dela, no início do ano, em janeiro, ela já tinha pedido uma medida protetiva, ele já havia quebrado o dedo dela, então já houve uma briga, uma violência física, onde ele quebrou o dedo dela. Já era uma relação de conflito, já era, né, uma relação conflituosa, aí ela pediu uma medida protetiva, que foi concedida, mas depois fizeram as pazes, voltaram e aí deu no que deu. Né? Então, a conversa precisa ser mais profunda. Né? Por que um sujeito, um indivíduo, se coloca nessa posição? Né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a vítima nunca tem culpa. Porque acontece muito, mas o que ela fez para passar por isso? Em alguns julgamentos, eu inclusive já dei apoio psicológico para uma vítima de tentativa de feminicídio aqui, onde a defesa colocou em causa ciúmes, como se isso fosse, mas o que ela fez para provocar o comportamento violento do companheiro, para que ele tentasse matá-la, como se algo justificasse a violência. Violência não tem justificativa. Né? O que existe é uma falta de preparo emocional, o que a gente chama de dependência emocional. As mulheres, infelizmente, acabam ficando dependentes emocionais, né, desses homens que são ali violentos, e ela acredita que ele vai mudar, ele fala que vai mudar, né? E a pessoa pensa, vou tentar mais um pouco, até quando tentar? Então, Edna, mas nós estamos, né, não estamos falando assim de uma mulher qualquer, eu vou focar bem, nós estamos falando de uma mulher que tinha informação, né, estudada, vamos usar aquela palavra que a gente não gosta muito, mas que faz parte, empoderada, não ganhava mal, porque era uma delegada em Brasília, né? Sim. Fazia parte dos movimentos em prol das mulheres. De que forma ou por quê, a gente sabe que cada um tem um emocional, de acordo com a sua vivência, a infância, mas como que ela tinha essa dependência emocional, e mesmo ela tendo essa dependência emocional, com todas as informações que ela tinha, não procurou ajuda para ela.
Do tipo, né, eu vou me fortalecer. Talvez o fato até dela ter se tornado delegada, aí a gente teria que estudar o histórico para falar com mais propriedade, mas talvez o fato dela ter se tornado delegada já tivesse algo, refletisse algo que ela vivenciou, talvez já no passado Pode dela. ser. Talvez vem de um lar onde havia violência presente, e às vezes não. Às vezes acontece situações que a pessoa foi muito bem criada, esteve num lar estável e tudo mais, mas na adolescência, na fase adulta, acaba sofrendo um relacionamento abusivo e não tem força suficiente para sair dali. Na verdade, isso é um falso empoderamento. Então, nós olhamos e acreditamos que pelo fato dela ser delegada, ou seja, pela profissão que ela exercia, E por ela ter defender uma as arma, mulheres, exato, né? que ela fosse empoderada. Não, empoderada é a mulher que não se coloca numa situação dessa, né? Não se sujeita a uma situação dessa. Se nós estamos mentalmente saudáveis e equilibrados, nós não vamos nos colocar nesse lugar. A gente vai conseguir sair de forma fácil. Hoje tem o 180, que a gente liga, faz denúncia anônima ou pede anonimamente, Bom né? repetir, gente. Ajuda 180. 180. Isso. E Qualquer tipo de violência, qualquer tipo de violência. Essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não existe mais. Não. Né? A gente tem que meter a colher, sim, porque a gente pode estar aí defendendo uma vida, salvando uma vida, né? E quando é conosco, o principal, Lili, a gente precisa saber pedir ajuda. Talvez essa delegada não soube pedir ajuda. Ela achou que, pelo fato de ser empoderada, de ter uma arma... Não, eu dou conta. Ele não vai ser doido de se meter pode comigo. Ser, porque a gente pensa, o cara é muito ousado, Talvez subestimou, né? exatamente. De matar Talvez uma subestimou. delegada. Exatamente, mas matou. Né? Mas foi na hora também um desequilíbrio, né? Desequilíbrio dele. Ele não pensou de forma racional. Não, no depoimento dele, inclusive, ele disse que ele perdeu a cabeça quando ele viu, já tinha, né? Ele pulou para cima dela e tal, enfim, asfixiou. Quando ele viu aquela coisa, a pessoa na hora é tomada pela ira, pela raiva e comete o ato. Mas independente da motivação ou não motivação, não justifica, todo né? crime aqui no nosso país, graças a Deus, é punido. Nem sempre adequadamente, mas né? Não Nós temos lei, mas explica. Exatamente, explica. E aí a gente precisa falar, né, Lili, sobre isso, ensinar nossas filhas o que é violência, como não se sujeitar à violência. Gente, preciso pegar um negócio. Tá aqui, ó, violentômetro, tá na minha mão. Tá aqui, ó, tá aqui a colinha. Hoje nós recebemos isso numa palestra, só quem tá olhando pelo Facebook vai ver, né, que é o violentômetro. Isso. Os primeiros sinais para você começar a ficar alerta sobre, bom, eu estou num relacionamento que pode se tornar pior, tem jeito, não tem. Por exemplo, eu vi 2 itens aqui no cuidado, gente, e a Edna também viu, dela, eu leu ela também. dela, que eu já tive isso na minha vida. E a gente pensa, não, isso é cuidado, isso é amor, isso não sei o quê. Agora a gente tem que falar, pelo menos os primeiros itens, né? Chantagear, mentir, enganar, ignorar e desprezar, ciúme excessivo, ofender e humilhar, intimidar e ameaçar, proibir, controlar. O resto depois vai ficando pior, tá? Esses Esse é só já o primeiro estágio. são os sinais que já pedem cuidado, para que você fique atenta. São os primeiros sinais de violência emocional, porque a violência ela não começa diretamente no físico. Exato. Ela começa com pequenas coisas. A pessoa grita com você, a pessoa te desrespeita. Ele não vai começar diretamente na violência. Nenhum violento, nenhum homem violento começa aos poucos. Já te tratando mal, porque senão a mulher já nem ficava, né? E normalmente, quando a mulher, talvez ali no caso da delegada, em algum momento, esse cara para ela foi o príncipe encantado, foi o amor da vida dela. E aí a gente pensa, não, mas aquele cara que eu me apaixonei, que fez tudo aquilo, que dizia tudo aquilo, ele perdeu a cabeça. Às vezes a própria mulher justifica o comportamento dele. Sim. Não, mas ele me ama, é porque ele perdeu a cabeça. É porque ele sofreu isso. Justifica aquela atitude, né? E aí vai indo aos pouquinhos e a violência ela vai aumentando. Conforme vai permitindo, vai Exatamente. aumentando. A mente do agressor, até aqui tá tudo bem, vai indo, né? Ele vai indo e vai, né? Então, até que chega, às vezes, num feminicídio. Agora, Ed, nessa coisa a gente falar realmente do emocional. Realmente, ninguém começa um relacionamento assim, e o cara te maltratando. Porque ele se te maltrata na primeira vez ou na segunda. Se no primeiro mais encontro o cara for fora. Doido, não vai ter um segundo encontro. Você sai. Agora, começa normalmente sendo muito bem tratada, né, com palavras ou sendo sustentada, porque às vezes tem a questão econômica. Não era o caso da delegada, mas
Tem umas que é a questão Sim. econômica, e ela pensa, ele me ama tanto, ele me dá tudo, né? A minha vida é boa. É o amor da minha vida, como você disse. Os momentos de violência, eles vão aos poucos, né? E devagar também. Exatamente. E às vezes, dependendo, Lili, o ambiente que a mulher foi criada, talvez ela ache que aquilo ali é normal. Talvez ela não perceba que é uma violência. Né? E muitas vezes a própria mulher tem no seu comportamento também características de violência, de gritar, de faltar com respeito. Então ela não identifica no outro que isso seja violência, mas é violência. Porque é pelos dois lados, então para ela isso está normal na relação. Exato. E aí vai indo, tem um ditado na Bíblia, né, que fala que um abismo chama outro abismo. E é assim, na violência também é assim, é um passinho de cada vez. Quando a pessoa vê, está num buraco que às vezes não consegue sair, às vezes algumas mulheres conseguem sair com vida. No caso da delegada, infelizmente, não. E além da questão, né, era bem tratado, vai levando e levando e não percebe quando chega no ponto do alerta que está aqui no violentômetro. Você acredita que a mulher que fica numa relação dessa e que não percebe, Edna, traz alguma carência afetiva de algum momento da sua vida ou não? Com certeza, Lili. Dentro da psicanálise, né, a gente fala, e Freud também já falava isso, que todo comportamento excessivo esconde uma falta. Que pode ter sido na infância. Exatamente. Na infância, normalmente, a nossa base emocional é criada dos 0 aos 7 anos de idade. Então, o ambiente que eu fui criada, se eu tive pai presente ou não, se esse meu pai foi amoroso ou não foi. Talvez ele foi um pai nota 1000, foi o melhor pai do planeta para mim. Mas ele não era um bom marido. Talvez ele era um marido agressivo verbalmente. Algum reflexo vem do nosso passado. E a menina aprende que casamento, relacionamento é aquilo que amor é aquilo. Na verdade, não é consciente. Ela não pensa isso de propósito, mas está no inconsciente dela, na programação mental dela, que homem que ama também pode ser violento, mas mesmo assim ele ama. E as mães de antigamente, muitas justificavam, teu pai tá nervoso. Desculpa, teu pai tá nervoso, mas ele é um excelente pai. E às vezes realmente. Daí ela associa amor, Exato. Porque ela, como filha, tem o amor dele. O primeiro homem que uma mulher ama ou deveria amar, né? O primeiro outro que nós amamos é o nosso pai. Né? Então, a figura masculina vai refletir muito, ou às vezes até a própria ausência, então uma carência maior da mulher, ela acaba se sujeitando porque o inconsciente dela quer ser amada, quer ser aceita, e aí como ela não teve pai na infância, ela não tem uma referência do que é um homem protetor, amoroso, aí o primeiro doido, maluco, violento que aparece, ela fica ali tentando ser amada porque ela não teve uma figura masculina. Então tudo acaba, Freud já dizia, né, que a infância é o solo que nós vamos pisar para o resto da vida. Acaba tudo voltando lá do nosso passado, né? Então a gente precisa ter essas noções, analisar a nossa história e ver se a gente não está sendo aí vítima de violência ou produzindo violência, porque às vezes também a gente acaba produzindo, né? Também, né? Então, não justifica, mas de novo, explica, né? Porque explica, você pode estar incitando o outro a ser violento também. Exatamente. Porque a pessoa responde a maneira como você a trata. Exato. Relacionamento, né? É resposta de comportamento sempre. Né? Ou de um lado ou do outro. Exato. E aí, se eu estou com uma pessoa que tira o meu pior lado, que me faz ser violenta, sai fora. Se essa pessoa, mas ele é calmo, é tranquilo, a doida sou eu. Sai fora e se trata primeiro. Aí depois você vai ter um relacionamento saudável. Não aceita, porque algumas dizem, não, eu sou assim mesmo, só ele que me aceita. Porque eles também incentivam. Também. Né? Quem você que vai te aceitar assim, doida, maluca, desse jeito? Só eu para te aturar. Só eu para gostar de você. Não, a gente precisa ter consciência que a violência é um problema, quer seja no nosso comportamento ou no comportamento do outro, e a violência precisa ser combatida. Como que a gente combate a violência? Não tendo a violência, não aceitando e não produzindo violência. Pois é, eu tenho percebido, a gente falou aqui da delegada, que era uma mulher de quase 40 anos, né? Não 38 era uma menina, anos. 38 era anos. uma mulher. Mas nós temos visto também casos de meninas, até semana passada eu vi, de 24 anos, que o cara deu um tiro, uma de 22. Quer dizer, a violência não está só no pessoal mais velho, tanto homens quanto mulheres, né? Inclusive, Lili, nas adolescentes também. Hoje temos muitas adolescentes, existem já campanhas em escolas, enfim, e essas adolescentes acabam relatando
relatando. Primeiro namoro, já vítima de violência, apanha, ciúme e tal. E aí, na maioria dos casos, a gente vai estudar, ou é a falta de um pai, ela não teve um pai, então ela acaba tendo uma carência masculina maior e se sujeitando a algumas situações. Enfim, a gente tem que saber pedir ajuda, Lili. Hoje tem um grupo também, que inclusive a palestra hoje de manhã foi promovida pelo grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que foi criado pela Helena Trajano, né, que é dona do Magazine Luiza, e é um movimento mundial, onde elas trazem conscientização e apoio e esclarecimento para que a gente eduque a nossa geração. Homens para não serem violentos e meninas para não aceitarem a violência. Então a gente precisa falar a respeito. É horrível a gente se deparar com esses números quando a gente vê uma história. É pesado, né? Eu participei de um julgamento de tentativa de feminicídio. Meu Deus, você sai, você fica 3 dias ali com aquela história vivenciando. É muito pesado assistir. Mas a gente precisa falar sobre isso para que isso venha parar, né? Mas agora, diante de tudo isso que você falou, Edna, e a gente realmente tem que procurar ajuda, tem que falar sobre isso, tem que cuidar da criação dos nossos meninos e das meninas para não aceitar e os meninos para não fazerem. A gente fala assim porque o homem, querendo ou não, é mais forte que a mulher. Fisicamente ele totalmente mais forte, exatamente. Eu diria que nós teríamos que voltar à origem, e que algumas pessoas condenam, mas do fortalecimento da família. Do vínculo familiar, com certeza. De mãe, pai, com os seus filhos, né? Todo relacionamento familiar disfuncional vai gerar reflexos nos comportamentos emocionais, né? Então, nós temos hoje uma geração, vamos dizer, doente emocionalmente. Pois é. Mas se a gente olhar nossos históricos, né? Quantos divórcios a gente tem? E eu não estou falando dos outros, estou falando de mim mesma. Eu casei 3 vezes, né? Não deva se separar, não, mas traz algum resultado, com certeza. Né? São reflexos, né? Os números também aumentando. Muitas pessoas me perguntam por que, se a mulher está tão empoderada, tão esclarecida, por que esses números aumentando? E aí, Lili, eu acho isso positivo. Eu acho que a mulher está aprendendo a denunciar. Antigamente, não que a violência não existisse, a violência sempre existiu. Talvez de maneira mais grave, porque a mulher precisava se calar. Né? Antigamente, uma mulher não se separava porque era feio. De jeito né? nenhum. Deus o livre, uma mulher divorciada, separada. As nossas mães, as nossas avós, isso ainda era um tabu para elas. Sim. A mulher de hoje em dia, não. Ela já tem uma força maior. Então, eu acredito... E mesmo assim estão morrendo, E mesmo assim estão morrendo, exatamente. Então, a gente ainda precisa falar sobre, debater o assunto e procurar ajuda. Inclusive, o grupo Mulheres do Brasil tem um Instagram, né, que está sempre promovendo eventos. Vai ter uma cartilha. Quem quiser acessar o violentômetro, está lá na página do Mulheres do Brasil, Blumenau. Instagram, Mulheres do Brasil, Blumenau. E aí lá tem o violentômetro, dá uma olhadinha, toma consciência, ensina para as filhas, para os filhos, para eles entenderem que isso aqui não está correto, né? A gente não pode se submeter a isso. Seria assunto pro dia inteiro, mas já estão me cortando, gente. Já chegamos no prazo. Senão o Jorge vai ficar violento com nós aqui, que a gente está passando do horário. Mas a gente tem que encerrar, né? Porque temos horário. Mas procurem ali no Instagram. Quem quiser também, acho que eu estou precisando de uma ajuda emocional, porque a Edna é psicanalista. Qual que é o teu Instagram, Edna? É edna.esmeraldino. E só entrar ali, me manda uma mensagem, a gente passa todas as informações, apoio, né? Porque eu acho que eu não estou enganada, mas eu acho que talvez para diminuir tudo isso famílias saudáveis. E mulheres, não só mulheres, homens também, com emocional saudável. Daí a violência pode diminuir. Exatamente. Se a gente não olhar para as nossas emoções, os reflexos, infelizmente, serão desastrosos. Então ficamos por aqui, muito obrigada. Por hoje é só e até o próximo, né? Até o próximo quadro. Inclua na tua lista aqui pais ensinarem crianças a perder. Isso também faz. Porque muita gente, assunto, a gente está com uma geração muita gente faz muita coisa por não admitir a perda. Isso aí independe de sexo, de mas muitos homens matam por causa disso, exatamente. Sim. E mulheres reagem também por causa disso. Dão uns tapas também no relacionamento. Ninguém chega para alguém e diz assim, mas tu pode perder. Né? Porque daí é um negativismo que as pessoas entendem que é um negativismo que você está difundindo. E quando, na verdade, muitas vezes é só chamar a atenção para o que você vai fazer se isso acontecer. Nós temos pais que não sabem dizer não, né, Jorge? A gente precisa trabalhar isso. Cada vez mais, né? Edna, obrigado pela visita, Obrigada, viu? Ótima semana. Lili, até a próxima. Até a próxima.